Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero fazer com você a conferência das questões referentes à aula de Quincas Borba, que eu tenho certeza que você gabaritou, tá? A primeira questão é da FATEC, e ela se aproveita dos dois últimos capítulos do Quincas Borba. Você se lembra que no penúltimo é narrada a morte do louco, Rubião, imaginando que era Napoleão III. E no último capítulo narra-se a morte do cachorrinho Quincas Borba, né? Que acho que era o único companheiro que de fato o Rubião teve, né? Então a primeira ela pede o seguinte, FATEC, primeira questão, depreende-se do texto, quer dizer, eu posso concluir do texto que tá errada. Quando ela fala em quem é que merece as honrarias, você sabe que a literatura em Machado é negativa demais, é muito pessimista, então você não vai conseguir imaginar o Machado contando uma historinha sobre alguém que merece homenagem, né? A B vai pelo mesmo caminho. Ela vai mexer agora com o título, que é ambíguo. Quem é o Quincas? É o cachorro? É o filósofo? Ou seja, quem é que merece honraria? Ninguém. Então o Machado é tão negativo que você não vai, repito, imaginar uma narrativa feita para defender que alguém deve ser homenageado. A que está de fato correta é a letra C. A afirmação que encerra o capítulo 200 revela um traço machadiano característico, ironia. Veja, a morte do mendigo Rubião, né, que se achava imperador, Napoleão III, o narrador fala assim, estava assinada a abdicação. Quer dizer, a abdicação, o cara assinando a abdicação, isso é a maneira como o narrador, ironicamente, zombeteiramente, tirando sarro, chama de morrer, né? Lembra que ironia é isso? Se diz uma coisa ao pé da letra, o cara assinou a abdicação, deixando a entender exatamente o contrário. O cara estava mergulhado na miséria, no sofrimento, não era ninguém para ser chamado de imperador e estar abdicando de um trono, né? Professor, qual é o erro da letra D? Fala-se da indiferença como marca do Machado de Assis, e de fato é a grande marca desse romance, mas não é a indiferença. Olha como está escrita a letra D. A declaração de que Sofia não quis citar o Cruzeiro revela a indiferença. Veja, a declaração de que Sofia não quis revelar o Cruzeiro do Sul, isso não tem nada a ver com a indiferença, porque ela não estava afim mesmo do Rubião. Já a letra E está errada, por quê? Porque ela fala de uso de uma linguagem para dar importância ao cão. Não. Essa linguagem, sabe, de ouro, de coroa, de brilhantes, de abdicação, ela está falando da importância que o Rubião imagina para si. Tem nada a ver com cachorro, tá? A questão 2 é da UEL, Estadual de Londrina, e usa aquele trecho famoso em que o Quincas vai ensinar, explicar para o Rubião a sua filosofia do humanitismo, e usa aquela imagem, aquela alegoria das duas tribos lutando por um campo de batatas. Lembra disso? Que a frase mais famosa do livro sai daí: ao vencedor, as batatas. E a pergunta é, nessa passagem, quem fala é Quincas Borba, o filósofo. Suas palavras são dirigidas a Rubião, ex-professor, futuro capitalista, mas, no momento, apenas enfermeiro de Quincas Borba. É correto afirmar que a maneira como constrói esse discurso, como o Quincas constrói esse discurso, não ficou tão claro isso, né? Revela preocupação com o quê? Veja, eu quero que o cara entenda muito bem o que é o humanitismo. Então, veja, é a clareza e a objetividade no sentido, eu quero que você entenda logo, eu quero ser objetivo e direto ao ponto. Uma vez que visa a compreensão de Rubião da filosofia, por ele quem? Ficou meio ambíguo, ele quem? Subentende-se, por Quincas Borba criada, que é o humanitismo. Então a função é essa, eu vou contar essa historinha, essa alegoria, para que você entenda o humanitismo. Qual é o erro das outras? Veja a letra B, emotividade. Ele quer, além disso, imagina, o Quincas está sendo emotivo, então quer que o Rubião tenha dó dos vencidos. Pelo contrário, diz aos vencidos ódio ou compaixão. Não quer que você se preocupe com os vencidos. O que importa são os vencedores, né? A letra C, o Quincas acha que o Rubião é um incompetente, é um ignário, é um burro. Você acha que é o Rubião que vai aperfeiçoar o humanitismo? O Quincas não tem essa ideia não, né? Ele não acha que o Rubião não tem essa capacidade. Letra D, de novo, mesmo caminho,
O erro vai pelo mesmo caminho da letra C. Veja, eu vou explicar para que você arregimente novos adeptos, novos seguidores do humanitismo. Então, repito, toda hora ele chama o Rubião de ignaro. Você não vai compreender, você é burro, né? E a letra E, qual é o erro dela, né? Eu acredito, olha, o estabelecimento de contato com o Rubião, uma vez que o mesmo possui carisma para perpetuar as novas ideias. Então, você vai ser o líder perfeito para... repito, o Rubião é visto como burro pelo Quincas. Então, não é você quem vai perpetuar as ideias do humanitismo. A terceira questão também é da Well, só que ela vai tirar o foco da personagem Quincas Borba e vai focalizar, prestar atenção no Machado de Assis. Perguntando para você qual é a intenção do Machado. Veja aqui, o humanitismo, filosofia criada por Quincas Borba, é revelador, ou seja, qual era a ideia do Machado ao criar essa filosofia? É a letra A. Você já está cansadíssima de saber disso aqui, ó. Do posicionamento crítico. Machado de Assis está se posicionando de maneira crítica, ele está criticando o quê? Aquele monte de ismo que surgiu no final do século XIX, que é o darwinismo, positivismo, evolucionismo. Lembra? Humanitas ou humanitismo é uma paródia, uma tiração de sarro, uma crítica que o Machado de Assis faz a essas filosofias que surgiram no final do século XIX. Professor, então, se a terceira é a letra A, qual é o erro das outras alternativas? Veja, a letra B vem falar de admiração. Machado de Assis admirando, e mais ainda, admirando o quê? As vanguardas que surgiram ainda no século XX, ainda vão chegar. Então ele vai admirar futurismo, ele vai admirar dadaísmo, nossa, ainda vai demorar para chegar, não faz sentido a letra B. Letra C, fala do quê? O Machado de Assis antevendo. Como é que eu vou antever? Quer dizer, antes o que já existe. Na época dele já se fala em darwinismo, positivismo, evolucionismo. Então não tem como ele antever o que já existe. Qual é o erro da letra D, professor? Veja, o Machado não cria o humanitismo com a preocupação de vou transmitir ensinamentos filosóficos para os meus leitores. Eles precisam saber o que é evolucionismo, o que é darwinismo. Não, ele não está transmitindo informações apenas, ensinando, ele está criticando. E a letra E, veja bem falar que ele está antecipando a estética surrealista. Oxi, não faz nem sentido. O surrealismo ainda vai surgir lá pela década de 1930 e o livro é de 1890. Tenha dó, né? 1890 e pouco, 1891, tá? A quarta questão do ITA, tenho certeza que não deu dor de cabeça para você, né? Porque ela pede a incorreta. Então nós temos 4 corretas, nem vou comentar. Mas olha a incorreta. Não se trata de um romance realista. Oxe! Por quê? Pois inexiste adultério feminino. De fato, Sofia não chega a trair o seu marido Cristiano Palha. Mas o fato de não existir adultério significa que o livro não é realista? Então não há uma relação lógica entre a primeira ideia, não é romance realista. Por quê? Porque não tem adultério. Oxe! Então letra A é a errada, é essa que você vai assinalar na quarta questão. Quarta questão, A. A quinta questão é da FUVEST. Ela vai se aproveitar do quê? De uma intertextualidade. Você sabe que o Machado de Assis adora trabalhar com intertextualidade. E vai se aproveitar de uma personagem, de uma peça, né, de Molière, chamada Tartuffe, que representa aquela pessoa que é hipócrita. Muito bem, então pergunta-se, veja, a intertextualidade do Machado não é um mero arroto de intelectualidade. Ela vai acrescentar uma informação, vai ajudar na ideia geral do texto. Então quando se cita Tartufo, qual é a intenção do Machado aqui? É mostrar como as personagens são hipócritas, assim como Tartufo. Então a sociedade que aparece ali em Quincas Borba é de gente medíocre, mas também de gente que, além de medíocre, de gente hipócrita, né? Que defende valores que na verdade essas pessoas não seguem. É tudo um bando de falso. Isso está na letra E, ó. Se estende, então essa crítica se estende, se espalha à sociedade, na qual o cinismo, né, o que é cinismo? É reconhecer valores que a sociedade condena, né? E é o triunfo dos fortes. Então você tem que ser cínico, você tem que ser cara de pau, você tem que ser falso. É o mundo do Tartufo. Então são os mais fortes, os vencedores no livro são os mais cretinos, é o mundo do cinismo. Agora, qual é o erro das outras, professor? Veja a letra A.
Se cola a imagem da leitura indiscreta, se ela é indiscreta, ela não pode ser um tartufo, hipócrita, um cínico, né? A letra B, é a ação isolada de Sofia? A Sofia é assim mesmo, cínica, falsa, mas isso não é só ela, não é uma ação isolada dela, né? Letra C, diz respeito ao filósofo Quincas Borba, o que explica o título do livro. O que o fato de Quincas Borba, sei lá se de fato ele é um tartufo, né? Um falso, um hipócrita, né? Mas o que isso tem a ver com, como é que isso explica o título do livro? O livro se chama Quincas Borba porque ele é tartufo. Nossa, não entendi esse raciocínio, então não faz sentido a letra C. E a D, se produz na imprensa, apesar de esta se esquivar da eloquência vazia. A imprensa, principalmente representada por quem? Pelo Camacho, lembra? Vis vendilhões, lembra esse trecho? É uma imprensa marcada por uma eloquência falsa, uma eloquência vazia, só de falar bonito, né? Não tem conteúdo. Portanto, assinale aí para a quinta questão, qual é a alternativa? E a sexta questão é sobre um texto que nós analisamos, nós trabalhamos em aula. É o primeiro capítulo do romance Quincas Borba. E a FUVEST, ela pede o seguinte, né? Ela diz, olha que interessante, o primeiro capítulo de Quincas Borba já apresenta ao leitor, lembra que a gente já falou disso na obra, né? Na aula, né? Que é interessante ver como o primeiro capítulo já antecipa o que vai ser o resto do livro, né? Um elemento que será fundamental na construção do romance. A letra está errada, não é contemplação. O Quincas é um livro que fala de contemplação. Olha, vamos observar, vamos olhar com tanta atenção a paisagem. Não. Será a letra B? Não, olha, a letra B fala de um narrador personagem. Quem narra a história é em terceira pessoa, não é personagem. Será a letra C? Sobriedade. O Bião, com essa megalomania, ele chega a imaginar que é Napoleão III. Nada a ver, essa mania de grandeza é justamente o oposto de alguém que é sóbrio, que é equilibrado, descartada a letra C. Sentido místico e fatalista, não tem nada de místico e fatalista, que a desgraça que acontece com o Rubião é por causa da sua incompetência dentro daquele meio social em que ele está. No Rio de Janeiro, um bando de cobras, um bando de gente traiçoeira, interesseira, nada a ver com fatalismo, com misticismo. Agora veja a letra E. Lembra que nós falamos do estilo híbrido do Machado, principalmente neste Quincas Borba, em que tem uma mistura de elementos. Então, eu vou usar um trecho bíblico, que é uma coisa séria, em verdade vos digo, para soltar ironia, que é algo cômico. Então você vai falar da morte do Quincas, da morte da irmã do Rubião, que seria uma desgraça, para ele depois dizer, mas se não fosse isso, não estaria aqui rico. Então você tem essa reversibilidade, como diz a questão, entre, veja, aquilo que é cômico, aquilo que é trágico, uma mistureba danada, como se lê isso aqui, de modo que o que parecia uma desgraça, veja, desgraça é uma coisa tão triste, mas ele está falando, foi até legal, me tornou rico. Na sétima questão, nós voltamos para a well, né? E nós temos 4 afirmações, vamos ver. A primeira, o narrador no presente dirige suas palavras ao leitor de seu texto, conforme se pode deduzir no emprego de vos digo. Estou dizendo você agora. Verdade. Ele vai falar no momento presente com o leitor, né? Primeira verdadeira. Segunda, as palavras do narrador dizem respeito a um momento de meditação de Rubião sobre sua mudança de classe social. Ele está olhando para a enseada e está pensando, olha, um ano atrás era professor, coitado, né? Coitado e pobre. Hoje eu sou rico, sou capitalista. Verdade, a segunda. A terceira, olha o que ele está dizendo. A terceira, ela erra ao dizer que Rubião está tentando esquecer o passado. Não, ele vai comparar para ver, olha, como eu evoluí. Eu era pobre, agora sou rico. Ele não tenta esquecer o passado. Por isso que essas formas verbais, olha, elas não marcam um esforço de esquecimento do passado, né? E a quarta, então a terceira está errada. A quarta questão, visse, olha, quem visse o Rubião ali olhando para a enseada, pensaria, né, que ele estaria contemplando a paisagem, né? Aí, olha o erro da quarta. Condiz, então você tem, aí estão para registrar uma possibilidade, sim, de interpretação que, na verdade, condiz com o que realmente é relatado pelo narrador. Então, na verdade, não condiz. Porque, olha, quem olha para o Rubião daquele jeito pode supor que ele está contemplando a paisagem. Mas ele não está contemplando, ele está fazendo uma comparação. Nossa, eu era tão pobre no passado, hoje eu estou rico. Então, não condiz com a realidade narrada. Portanto, se eu só tenho 1 e 2 como verdadeiras, né? O que nós temos? Sétima questão, letra A. A oitava questão também é da well.
E ela quer que você interprete o que o narrador está revelando do protagonista, né? Ela diz aqui, nesse jogo entre o que o narrador diz de Rubião e o registro que o próprio Rubião pensa. Então, olha, o narrador está falando de Rubião e o narrador pega os pensamentos de Rubião. É correto afirmar que a personagem é um novo rico a oscilar entre os valores determinados pelo capital e os valores determinados pela família? Ele não está preocupado com os valores da família, tanto que você percebe, ele quase diz: ainda bem que a minha irmã morreu, porque se ela tivesse vivido um pouquinho mais, ela teria casado com Quincas e a fortuna nem seria minha, seria dela. Olha aí, cadê os valores de família? Então, letra A, descartada. Já a letra B, olha que interessante que ela diz, né? Um novo rico, sim, a encarar a si mesmo como e ao mundo que o rodeia e a própria família pela óptica sob a visão do capital. E é verdade. Ele só se valoriza agora que ele está rico, que ele tem capital. Porque um ano atrás eu era um professor, coitado de mim. Qual o problema de ser professor? Mas é a óptica do capital. Agora que eu tenho muito dinheiro, agora eu sou uma pessoa importante. Essa óptica do capital, essa coisa de ter posses, veja, chega essa megalomania, essa loucura dele, essa mania de grandeza de achar que tudo bem, o chinelo é dele, a casa é dele, o jardim é dele. Agora, a enseada, lembra que esquisito? A enseada, a praia, o morro, o céu, é o capitalista, tudo é meu, tudo é meu. Por isso que ele avalia o quê? Ainda bem que minha irmã não se casou com o Rubião. Ué, ele não está preocupado com a felicidade da irmã? Não. O que interessa é, para minha família, só me interessa se eu sair beneficiado. É a letra B, então, que você vai assinalar aqui. Professor, então qual é o erro da letra C? Veja, não tem nada de humildade. Ele aprende a ser humilde. O ser humilde é mais importante. Nada a ver, não tem nada a ver com essa ótica da humildade. A letra D, qual é o erro dela, né? Eu não estou defendendo valores, o texto não tem uma personagem que defende valores religiosos. Mas eu, em verdade, vos digo, não é religião? Mas é um Machado incorporando a linguagem bíblica de uma forma irônica, zombeteira, né? E a letra E, veja, um capitalista esquecido de sua antiga situação, não, ele faz questão de lembrar: nossa, eu era professor, eu era pobre. Ele não vai renegar esse passado, não vai esquecer. Isso vai ser importante para ele ver a evolução que ele teve. Portanto, para a oitava questão, você deve ter assinalado letra B de bola. A nona questão é do Ita, e ela vai falar do seguinte: lembra que o enunciado nos diz que nós temos uma paixão do realismo pelo tema do adultério, que é uma maneira de desmoralizar a família burguesa. Só que o Machado trabalha com esse tema de uma forma ambígua, tanto que diz aqui, ó, constatamos, quer dizer, não fica tão claro, tem adultério, não tem, evita-se, não se evita, está falando mal ou não está. Então é tão ambígua essa maneira como o Machado aborda o adultério, né? Então, olha, constatamos tal ambiguidade em Quincas Borba quando Palha se enraivece com os olhares e desejos dos outros. Não, o Paiva adora, ele sente, né, é engrandecido quando sabe que os outros desejam a sua esposa, Sofia. Lembra tanto que ele aumenta o decote da esposa, ele não fica com raiva que desejem a sua esposa. Letra B, Sofia decide não contar ao marido que Rubião assediou. Pelo contrário, ela conta. E inicialmente ela exige, lembra disso? Que o marido deu um corte nisso. Eu não quero mais ver esse cara aqui em casa. Lembra disso? Letra B, errada. Letra C, Palha, mesmo interessado na riqueza de Rubião, ele não o confronta, porque ele tem interesse no dinheiro, né? Então, o interesse chega a tal ponto, ele não confronta. Você está chavecando minha esposa, você assediou de forma violenta, ele não confronta. Lembra disso, né? Letra D, Sofia tenta esconder do marido o interesse que tem por Carlos Maria, que a seduziu em baile. Olha a ambiguidade. A mesma Sofia que fica indignada quando Rubião a seduz e vai contar para o marido. O que acontece? Carlos Maria também a assedia, e aí ela não conta para o marido. Mas não estou entendendo. Não estou entendendo. Com o Rubião não pode, com Carlos Maria pode? Está aí a ambiguidade. Então você tem esta a ser assinalada. Mas professor, qual é o erro da letra E? Sofia, mesmo interessada em Carlos Maria, faz de tudo para que Maria Benedita se case. Não, de quem foi o esforço? Da dona Fernanda. Você lembra que a Sofia ficou no recalque. O recalque, quase que me atinge o recalque, né? Então ela ficou no recalque. Sobra então, olha, fica claro então para vocês
que a nona questão, a alternativa a ser assinalada é a D. Já a 10ª questão, também do ITA, o que está sendo pedido? Em várias passagens de Quincas Borba de Machado de Assis, as personagens interpretam erroneamente alguns fatos ou fazem suposições, ilações equivocadas a partir de algumas falas. Parece que esse é um dos temas importantes do livro, como o leitor se engana e como as personagens também se enganam, como a verdade escapa da mão da gente, né? Vemos isso, por exemplo, no episódio em que, a partir do relato que houve de um cocheiro, Rubião se convence de que Dona Tonica planeja casar-se com ele. Nossa, ele nem sabia disso, que a Dona Tonica tem interesse nele, né? E que ela está se esforçando para isso. O Rubião não tem nem noção disso, então A descartada. B. Palha pretende desfazer os negócios que tem com ele. Se pretende, teve um momento que teve isso, mas o Rubião não ficou. Olha o enunciado. O enunciado diz: o Rubião não ficou sabendo, desde que o enunciado está cobrando, o Rubião não ficou sabendo disso por meio do cocheiro. Letra C. Sofia deseja casá-lo com Maria Benedita. Bom, a Sofia fala isso pro Rubião. O Rubião fica sabendo, mas fica sabendo da boca da Sofia e não do cocheiro. O cocheiro, olha o que o enunciado está dizendo. Quando lá está conversando com o cocheiro, lembra aqui desse enunciado? Ó, vemos isso, por exemplo, no episódio em que, a partir do relato que houve de um cocheiro. Então, essa possibilidade de casamento, ele não ouviu do cocheiro, ouviu da própria família Palha, né? D. Sofia e Carlos Maria são amantes. Lembra que o cocheiro vai falar que levou um cara muito bonito, né? Extremamente bonito, e o Rubião já faz a suposição. Quem é mais bonito do Rio de Janeiro? É o Carlos Maria. E uma senhora depois chegou naquela casa, toda escondida. Então, veja, o cocheiro fala essas coisas, e a ilação, a suposição que o Rubião faz é de que os dois, Carlos Maria e Sofia, eram amantes. Então, é essa mesmo. Professor, qual é o erro da letra E? Maria Benedita e Carlos Maria namoram, eles não namoram em segredo, de forma alguma. Portanto, na 10ª questão, você assinala aí letra D de dado. Então, esta é a resolução das questões da nossa aulinha sobre Quincas Borba. Espero que essas explicações tenham sido úteis, né? Tem alguma dúvida? Deixe seu comentário aqui e um beijo. Até a nossa próxima aula. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.